Boa tarde mais uma vez. Estamos iniciando aqui a nossa live ao meio-dia. Hoje um pouco mais tarde, pelos problemas técnicos que nós tivemos aqui no início. Mas o importante é que agora vai dar certo e vamos seguir com a palavra do Senhor. Vamos estar conversando um pouco sobre o que Deus tem para nós nesses dias, sobre a sua palavra e sobre quem Ele é, que é o mais importante de tudo, quem Ele é para nós. Nesses dias tão difíceis e incertos, assim como todos os dias, o importante é estarmos em oração e em busca ao Senhor, em conexão com o Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 5. É uma alegria estar com vocês. Quero incentivar você a compartilhar essa live com seus contatos. E também, se você está já assistindo pelo YouTube, gravado, você pode compartilhar também essa meditação na palavra com o pessoal que tem ligação com você, seja por qualquer mídia que for. Inclusive, pelo WhatsApp, você pode fazer esse compartilhamento direto do YouTube. Vamos então ler João capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 9, que diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo? Então, aqui uma conversa de Jesus com seus discípulos e começa a conversa com Tomé. E Tomé faz esse questionamento, essa pergunta. Ele diz: Senhor, olha, a gente não sabe qual é o teu destino, a gente não sabe qual é o final da história. Então, como é que nós vamos saber qual é o caminho? E aí Jesus responde: Tomé, eu sou o caminho. Veja que Jesus então está dizendo: eu sou o destino, eu sou o final da história, sou o alfa e o ômega, sou o princípio e o fim, mas eu também sou o meio. Eu sou o caminho, eu sou o meio pelo qual você vai chegar ali no final. Hoje nós estamos aqui com o Diácono Luiz, vai estar comentando aqui com a gente. Eu sei que essa é uma das passagens preferidas dele. Então, Luiz, me fale aí, cumprimente os irmãos, né, que estão aqui com a gente, fique à vontade. E o que é que você vê aqui nesse início do texto, dessa passagem bíblica? Boa tarde, graças a paz, sou o Diácono Luiz, como o pastor falou, e realmente é um privilégio estar aqui, né, diante dos irmãos, para a gente falar da palavra do Senhor, principalmente o que Jesus proferiu, né, porque tudo o que ele falou foi importante. Bem, o que a gente pode ver, que surpreende, assim, que já faz a gente refletir, é que os apóstolos todo dia estavam com Jesus, né? Eles ceavam com Jesus, andavam com Jesus, até dormiam próximo dele, e ainda eles vinham com essas perguntas assim, né? De estranheza, né? Mas Jesus, ele sabiamente, né? Ele mostrou que ele havia um caminho, né? Um único. Não existe outra via, não existe atalho para chegar até o Senhor. Se não for por ele, nós não chegaremos ao Pai. É verdade. Então, é interessante que os artigos utilizados são sempre artigos definidos, como me ensinou muito bem minha professora de português, lá ainda no primário. Então, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida.
parece bem exclusivista, e realmente é, porque ele pode ser exclusivista, ele pode dizer, olha, não tem outro caminho. E, na verdade, muitas filosofias e religiões, elas pregam que existem vários caminhos. Alguém diz assim popularmente que todo caminho leva a Deus. E isso, na verdade, não é uma verdade, porque o Senhor diz, ó, tem um caminho certo. Ora, a gente consegue acreditar que todo caminho leva a Deus por conta do ditado popular, mas você sabe muito bem que quando você quer ir a um destino X, nem todo caminho leva àquele destino. Eu estava me lembrando de um tempo atrás, há muito tempo, há muitos anos, eu estava ali na Avenida Dom Manuel, o carro não tinha ar-condicionado, estava no engarrafamento, tudo parado, um calor enorme. E quem conhece a Avenida Dom Manuel, ela é cheia de árvores ali no canteiro central. E de repente, no engarrafamento, eu parei embaixo de uma árvore, numa sombra. Estava tão bom, entrou até um vento mais frio ali no carro. E deu uma vontade de ficar ali. Mas, obviamente, a gente já se lembra, o meu destino não é aqui não é onde eu quero ir. Então, eu tenho que continuar no caminho para chegar aonde eu quero. E onde eu quero também, eu não posso escolher qualquer avenida. Tinha que ser aquela ali, aquela que estava, que iria me levar, no caso, para minha casa, né? Então, você não vai pegar qualquer avenida para ir para sua casa, qualquer rua. Tem que ser a rua que leva para sua casa. Não é assim, Luiz? Realmente, com Jesus, a nossa vida passa a ter um sentido, né? Quando ele nos escolhe, mas que a gente se volta para ele, né? E crê nele, acredita que ele é o Filho de Deus, então tudo na nossa vida passa a ter um sentido diferente, né? Porque dia, pastor, você até comentou na questão das estrelas, né? Eu, como da área da física, né? Que antes acreditava no Big Bang, né? Mas depois, quando a luz da verdade, do Evangelho, nos mostra que foi Deus que criou todas as coisas, né? Não tem outra saída. Porque é uma coisa tão linda, tão perfeita, né? Tão maravilhosa. Se você vê a complexidade de um olho, quantos detalhes tem um olho, só a mão de Deus para fazer uma coisa tão perfeita, né? Então, quando a gente começa a caminhar com Jesus, a nossa vida dá um sentido totalmente, porque a gente fica a esmo, sem saber, para qualquer, como se diz, qualquer caminho servia para a gente, porque a gente não tinha Jesus, né? A gente não conhecia Jesus. Então, era uma coisa que a gente ficava buscando com aquele vazio e nunca se satisfazia, né? E com Jesus a gente tem a certeza, né? A convicção que a gente está no caminho certo. É verdade, é verdade. Ele é o único caminho que leva a Deus. E ele diz, eu sou também a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando ele diz isso, ele já dá uma dica para os seus discípulos, né? De onde está o Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai. O Pai está comigo, o Pai está em mim, eu estou nele. E ele diz, ninguém vem ao Pai. Ele não diz, ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, ele diz, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Então, ele já deixa claro que os discípulos ainda não o conheciam como deveriam conhecer. Os discípulos ainda não tinham uma experiência mais profunda com o Senhor aqui. E eles precisavam dessa experiência. Tanto é que muito diferente eram esses discípulos nessa época daqueles discípulos que nós vemos depois do Pentecoste, quando eles saem pregando a palavra de Deus com ousadia, quando todos eles, exceto João, morreram martirizados pela causa do Evangelho. Nem parece esse Tomé aqui, mas esse Tomé, que a gente tanto critica por supostamente não ter crido, né, só porque ele disse assim, eu quero verificar. Né? Ele não disse que não estava crendo, mas eu quero verificar essa história que vocês estão me contando.
Mas até mesmo Tomé entregou a sua vida pela causa de Cristo e do Evangelho. Mas aqui o Senhor diz, ó, vocês ainda não me conhecem. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Então, Luiz, Cristo é a revelação do Pai. Isso. Porque é interessante, né, que hoje a gente tem as pessoas que ainda duvidam, né, da volta de Jesus, dizer assim, será que Jesus vai voltar? E nós temos a convicção porque ele mesmo disse, né? Então, quem tem o filho é o pai, né? Quem vê o filho e não verá Deus quem não tiver Jesus, né? Somente através dele é que podemos chegar à presença do Senhor. Então, hoje nós temos pessoas que elas desconhecem, elas ainda duvidam, né? Ficam falando assim, tem um momento que o Tomé, ele se rendeu, né? Depois, ele teve aquele momento de dúvida, mas hoje nós sabemos que tem muitas pessoas que estão buscando a religiosidade, eles não buscam aprofundar uma comunhão verdadeira com Cristo, ter a resposta, conversar com Deus, né? Para poder ter aquele caminho seguro. Amém. É isso mesmo. Amém. Continuando, Filipe, mais espiritual do que os outros, tem sempre aquele discípulo, né, que quer então se apresentar e disse logo, Senhor, então mostra-nos o Pai e isso nos basta, né? Então pronto, já que o Senhor está dizendo, olha só, parece, sabe aquela pessoa que a gente fala uma coisa e ela parece que não entendeu, aí responde aqui, quer falar? Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Jesus já disse isso. Aí ele diz, agora vocês o conhecem e o têm visto. Ou seja, vocês já conhecem o Pai e estão vendo o Pai. Jesus só faltou desenhar, mas aí o que Filipe diz? Senhor, então mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ou seja, não entendeu nada, né? E aí o Senhor diz, você me conhece, Filipe, há tanto tempo, mesmo depois de ter andado comigo durante todo esse tempo. Quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E aí, um dia desse lá no trabalho, alguém me perguntou para mim, né? Perguntou a mim, sabendo que eu tenho o ofício de pastor também, e ele disse assim, olha, eu queria que você me explicasse uma coisa. Por que é que o Deus do Velho Testamento é um Deus tão raivoso e o Deus do Novo Testamento é um Deus tão amoroso? E aí eu disse para ele, é o mesmo Deus. O Deus do Novo Testamento também tem a sua ira, está lá. E o Deus do Velho Testamento é cheio de amor. É o mesmo Deus, a mesma aliança. Mas em Cristo, ele revelou muito mais do seu caráter, ele revelou tudo, né? É a maior revelação que nós podemos ter de Deus, está em Cristo. E aí é o que o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui para eles, olha, há tanto tempo eu estou com vocês, vocês não estão me reconhecendo, então eu sou o Pai. Eu sou o Filho, mas o Pai está comigo. Ele é o mesmo Deus que nós entendemos dividido em 3 pessoas. Mas aí, Luiz, como é esse Deus, né, que se revela aí no Novo Testamento em Cristo? É o mesmo Deus do Antigo Testamento? Pois é. Porque Deus ele se revela através de Cristo, né? Porque Cristo ali estava mostrando claramente que quem estava na presença dele está na presença do Pai, né? Porque Cristo é Deus, né? Assim como eu falei isso naquela vez sobre a plenitude, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A Trindade, nós cremos na Trindade. Os 3 em um, todos são Deus, né? Então, quem crê, né, em Cristo e segui-lo fielmente, estará na presença do Senhor, com certeza. Então, Cristo, ele ainda diz assim, como mostra-nos o Pai, né? Na presença do Filho que revela o Pai, né?
E ainda dizer, mostra-nos o Pai. Jesus mostrou que, estando na presença dele, é na presença do Pai também. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Deus, Cristo, ele já estava lá na criação. Antes da criação do mundo, ele já estava. Então, e ele participa claramente na criação do mundo. Quando, exatamente em João, já inicia dizendo, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele diz que esse verbo é o Cristo, é o Senhor Jesus. Então, durante toda a história, a verdade, a Bíblia é a história de Jesus, né? Tanto antes como depois. Então, ele é esse Deus de amor que se revela em todo o tempo, em toda a história da humanidade, e quer se revelar ao nosso coração, quer se revelar à sua vida, quer transformar a sua vida nesses dias. Então, eu queria pedir que o irmão Luiz agora fizesse uma oração por todos nós, a nossa terra, que o Senhor esteja protegendo o nosso Brasil e cuidando de cada um de nós. Amém. Santo Deus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, para te pedir, Pai, que traga proteção para os nossos irmãos na terra, e que venha nos livrando, Pai, da seta do inimigo, porque Tu és um Deus vivo, um Deus de poder, um Deus que criou todas as coisas e sabe, Pai, e sabe o coração de cada um. Vem, Pai, vem protegendo as famílias, os jovens, a liderança e toda a comunidade cristã Renovo esteja debaixo da Tua destra poderosa, Senhor, e traga proteção a cada família, a cada povo que está aqui nesta terra, Pai, que depende do Teu olhar, que depende do Teu poder divino sobre a vida de cada um, Pai. Eu peço que abençoe a todos, Pai. No nome de Jesus, que é o nome mais poderoso do universo. Amém. 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 Glória a Deus. Que Ele esteja cuidando de cada um de nós, cuidando das nossas famílias, suprindo cada um em suas necessidades. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero reforçar o convite para vocês estarem com a gente durante esses 3 dias. Nós vamos ter 3 dias agora, é a Semana Santa, então a sexta, o sábado e o domingo. Nós vamos ter 3 lives muito especiais aqui ao meio-dia, onde nós vamos estar compartilhando com o pastor Roberto, ele vai estar compartilhando conosco a palavra da cruz, a Páscoa, o que é que significa para nós, qual é o impacto da Páscoa sobre as nossas vidas, a obra da cruz, o que é que ela muda na nossa vida, a crucificação e ressurreição de Cristo, o que é que muda em nós. Então, eu quero realmente convidar você para estar ouvindo o Evangelho nesses 3 dias, porque o Evangelho de Deus é poder para os que creem. E nós cremos que Ele vai estar trazendo forte palavra para nós. Então, todos os dias, ao meio-dia, esses 3 dias, especialmente uma série com o pastor Roberto, ao meio-dia em ponto, no Instagram, e depois fica disponível no YouTube para que você possa ouvir mais uma vez e compartilhar, tá bom? E nas próximas 24 horas vai estar disponível também aqui nos stories do perfil da Igreja Cristã Renovo. Irmão Luiz, muito obrigado. Você quer se despedir do pessoal? Quer dar um abraço para alguém? Um abraço para os irmãos, né, que a gente fica com saudade lá de estar presencialmente, mas a gente tem que, estamos aqui, né, a Viva Esperança, e também todo dia, né, com essas entradas, às vezes a gente liga para alguns, vê assim de longe, mas que está tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Amém. Um abraço para todos. Amém. Amém. Ok, muito boa tarde para você, sua família, um abraço aí para todos, um abraço para você que está em casa. E não se esqueça, amanhã ao meio-dia a gente está junto aqui. Deus abençoe, muita graça e muita paz sobre a sua vida. Tchau, tchau.